Shalom, queridos. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Eu estava recolhendo aqui as ofertas e o irmão soltou uma frase que eu tive que correr para anotar. Deus não vê necessidade. Ele vê essa forma. E eu escrevi isso na minha mensagem. Falei, Deus é tremendo, é Ele que faz. Aleluia. Quem crê que o Senhor está se movendo no nosso meio? Amém. Aleluia. Aleluia. Sou grata, Senhor, pela oportunidade de trazer a palavra, sempre um friozinho na barriga. O Senhor venha falar em cada coração aqui, amém? Glória a Jesus. E aí, queridos, vocês estão com fome? Olha. Quem está com fome? Nós temos que saber cuidar do tipo de fome que a gente tem. Vamos ler lá Gênesis 25. Gênesis 25, versículo 27. Gênesis 25. Vou dar uma série. 25, versículo 27. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era um homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um estampado, quando Esaú veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Jacó então respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou morrendo de fome. De que vale esse direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú um pão e uma ensopada de lentilhas. E ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Glória a Deus. A gente tem vivido num tempo de que tudo precisa ser rápido, né? É aquela cultura do micro-ondas. Eu quero agora, porque eu preciso agora. Deixa eu falar isso.
E aí, quando a gente olha ao redor, o que a gente mais vê é isso. As pessoas correndo. As pessoas se preocupando com coisas e coisas e coisas e coisas. Ninguém sabe esperar mais nada. Naquela sangria desatada. É uma verdade. E aí a gente se vê impaciente. A gente não sabe esperar nada. E esses dias eu me vi nesse lugar. Quando eu fui para Belo Horizonte, lá no evento da igreja Lagoinha, eu um povo devagar. Ou eu que sou acelerada. A gente já estava em cima da hora, eu falei assim, vamos tomar café na padaria. E cheguei lá e pedi um omelete. Para eu ser atendida para pedir um omelete, eu saí da minha mesa e fui lá com a moça pedir. Ela demorou uns 5 minutos para vir na mesa. Eu falei, moça, eu pedi um omelete. Tá bom, eu fui tá. E aí conversa com a família do lado. E aí, é só isso e tal. Aí ela foi lá para a cozinha. E passa 10 minutos, e passa 20 minutos e cadê o omelete? Uma coisa que eu achei que em 20 minutos eu saía da padaria, eu demorei 1 hora para sair da padaria. E aí o Ricardo até comentou comigo, não é ela que está acelerada, é a gente que está acelerada. A gente que é frenético em São Paulo, que quer tudo para lá. E eu falei, é verdade. Infelizmente, a gente anda rodeado de gente imediatista. É tudo assim. E aí eu não consigo falar assim, olha, daqui a pouco eu faço. Espera. Viu? Vai chegar o negócio. Não. Isso é na hora que eu quero. E aí essa palavra imediatista nos preocupa, porque ela começa a rodear aqui as nossas vidas, a vida do cristão. E aí começa a entrar no nosso coração, fica tão enraizado que a gente leva isso com a gente. E aí de repente a pessoa ela está passando por algum tipo de problema, algum tipo de aflição. E aí ela começa a oração assim, Senhor, apressa-te em socorrer. Quem já fez essa oração? Ninguém fez essa oração ainda? Ah, bom, pensei que era só eu ia falar Jesus. Já ia me ajoelhar aqui e falar, Senhor, misericórdia. A gente não faz isso? Senhor, te apressa. Olha isso, você não está vendo essa situação? E a gente muitas vezes acaba se levando por isso. Eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que a mão do Senhor venha me socorrer. Eu preciso disso aqui logo, eu preciso disso já. E infelizmente, muitas vezes a gente acaba usando a palavra ao nosso favor. A gente deturpa a palavra, muitas vezes. Porque é o Deus do já. A palavra não fala que ele é o Deus do já? Então tudo eu quero agora, eu quero já. E infelizmente a gente tem vivido isso. Senhor, por que minha bênção ainda não chegou? Se eu estava vendo minha aflição. Pessoas imediatistas diante do Senhor. E existe um perigo aí nessa vida de querer tudo para logo, querer tudo para já. Porque
quando a gente entra nesse lugar de querer as coisas imediatas, nós muitas vezes entramos nas ciladas do inimigo. A gente se torna as pessoas precipitadas quando a gente é imediatista. E figuras espirituais, a gente só vence com armas espirituais. Às vezes aquela coisa está assim, materializada na nossa frente, mas não é na carne que eu vou lutar. É no espírito. Preciso orar. E não é com imediatismo, com gritaria, de repente, até diante do Senhor. Não é com desespero. Ah, Senhor, não realiza em casa, assim. Não. A gente precisa deixar que a pressa não domine mais o nosso coração. E aí, quando isso a gente acaba deixando dominar, toda vez que eu me movo pelo imediato, isso vai, infelizmente, impactar nas minhas decisões. Com certeza. Vai levar a um lugar de precipitação. E aí, consequentemente, eu vou estar desagradando ao Senhor. Quantas decisões a gente levanta hoje, de repente a gente está tomando hoje, ou algumas decisões que a gente já tomou lá atrás, e a gente carrega o fruto dessas decisões até hoje. Muitas vezes essas decisões que a gente tomou, ela não nasceu na oração. Essas decisões, elas não nasceram com o joelho dobrado. Essas decisões não nasceram eu buscando a palavra do Senhor para isso. Mas, infelizmente, nasceram de uma urgência. E aí a gente acaba trocando o propósito pela urgência. Eu preciso de um milagre. Eu preciso resolver tal situação. Eu não vejo mais uma luz no final do túnel. Preciso de uma resposta já. Você já orou? Você já buscou? E Deus não se baseia na urgência. Isso que eu falei, deixa eu anotar o que o Marcos falou. Foi bem o que eu quis dizer aqui. Deus não se move baseado na urgência. Ele se move pelo propósito. E também pela confiança, ou seja, pela nossa fé. Amém? Mesmo que os problemas muitas vezes estejam fugindo do nosso controle, ainda assim, Deus vai se mover diante daquilo que nós apresentamos a Ele a respeito. A nossa fé, a nossa confiança nele. E aí, às vezes, Satanás está trazendo essa situação de urgência na nossa vida. Não deixa para depois não, vai. Acelera aí. Não espere esse processo não, vai logo. Não tem problema, pode atropelar.
E eu sei que tem situações que de repente vão exigir essa urgência, que eu preciso resolver tal coisa que tem que ser até hoje. Porque é uma coisa que foge daquela. Não é algo que não possa esperar. Tem exceções, amém? Porque senão a gente vai falar, nossa, então não preciso mais me mover para nada, Deus vai fazer tudo. Não, tem coisas que nós precisamos nos mover na urgência. Mas o que a gente não pode é ficar nessa sangria desatada. Para mim falar, mas que sangria desatada é essa? E existem problemas que eu vou precisar orar para saber a resposta. Tem situações que eu vou precisar jejuar. Tem situações que eu vou precisar consultar a palavra. Tem situações que eu vou precisar consultar o meu pastor. Amém? E aí a gente entra nesse lugar de afobação, de precipitação. E muitas vezes a gente é levado para esse lugar e acaba virando um lugar de derrota nas nossas vidas. Um lugar de vergonha, muitas vezes. E aí esse texto aqui de Esaú ilustra muito bem isso. Ele está lá no campo trabalhando, chega morrendo de fome, e ele está com aquele senso de urgência. Com fome, não vou esperar. Ele ia morrer de fome. E aí ele olha para aquele prato e fala assim, tá bom, o cheiro tá bom, opa, é a fome com a vontade de comer, tá? Vamos lá. E aí o irmão já pegou e gelo. Você tá com fome? Tá bom, olha esse prato aqui, ó. Só que eu até te dou esse prato. Só que você vai trocar pelo seu direito de primogenitura. E aí ele fala, e que me serve esse direito de primogenitura? Para que eu vou usar isso? Agora eu estou com fome. Eu quero resolver a minha fome. E ali ele não só não valorizou a autoridade espiritual que estava naquela primogenitura, ele não valorizou a responsabilidade espiritual que estava naquela primogenitura. Ele só valorizava a fome. Porque ele estava assim, só de resolver a fome. E aí tudo aquilo que era poderoso na vida dele, que ele já tinha por direito, ele trocou por uma necessidade, uma precipitação. É um bizarro? Então eu vou me precipitar. Vou saciar aqui pela minha necessidade, pela minha fome. Essas 4 letrinhas fizeram ele perder as bênçãos que ele tinha para a vida inteira. E aí uma pergunta que o Senhor falava para mim: qual é o nome que você tem dado para a sua necessidade?
Ou qual que é o nome que você tem dado para a sua fome hoje? Qual que é o nome que a gente tem dado para a nossa urgência? Talvez o nome dessa minha necessidade seja ansiedade. Ai, eu vou esperar, eu vou ser tudo rápido. Ansioso. Muitos que andaram na ansiedade acabaram se precipitando. Tomaram decisões que fizeram coisas que não eram verdade. Talvez, de repente, a minha necessidade hoje, a minha fome, seja uma carência emocional. Pastor, está difícil arrumar o varão? Está difícil, né? Ai, então eu vou. Primeiro que sonho para mim. Opa! Não. E aí, muitas vezes a gente se deixa levar nessa carência emocional. E muitas vezes, essa carência emocional faz a gente olhar para o mundo todo assim e faz a gente escolher o pior. É uma. Quem já passou por isso? Jesus. E aí, de repente, essa sua carência emocional, você vai levar para o resto da vida. Cuidado. Ou então, de repente, a minha necessidade ou a minha fome tem o nome de pressão financeira. Os dias estão difíceis, não estão? Vai chegando os boleiros, vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando. E às vezes vem umas propostas tentadoras. Minha vontade do Senhor, você consultou ao Senhor para fazer isso? Aí de repente vai lá o gerente, te liga e fala assim, olha, eu preciso desse problema. E de repente o Senhor já estava lá para fazer o sobrenatural. E aí eu vou lá e me enterro nos juros. Porque eu só estou buscando a minha necessidade. Talvez a minha fome se chama decepção. Ou cansaço. Sabe, queridos, um problema ali de Esaú nunca foi a fome. Quem está me entendendo? Mas sim o discernimento que ele não teve. Ele não soube diferenciar a urgência, a necessidade ali que ele estava passando do que era o propósito da vida dele. O propósito da vida dele, ele negociou por causa da fome. Com certeza ele não ia morrer de fome. Apesar de eu ter minha esposa em casa, Jesus, não para nem precisa de mim. Mas às vezes a gente sai daqui no domingo e a gente vai buscar uma minha sogra. A gente
com fome, estou com fome, estou com fome. Aí ele vai lá no cesário dele, mãe, eu estou com fome, mãe, eu estou com fome. Aí fala, sossega, você não sabe esperar? Não, mas eu estou com fome, muita fome. Eu falo, meu Deus, vai morrer? Ele ouviu. Você é assim, meu Deus! E a gente não pode, queridos, trocar aquilo que é eterno por algo que é momentâneo. A fome passa. Não chega uma hora que a fome passa. Mas aquela primogenitura, aquele algo espiritual que ele carregava, não ia passar. Era eterno a vida dele. E ele negociou. Vamos ler lá Mateus 4. Mateus 4. A Bíblia é menor, né? Eu não enxergo. Mateus 4, versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Então o tentador se aproximou de Jesus quando ele estava com fome. E aí o diabo veio e fala assim: mas você não está com fome? Olha essa urgência aqui, ó. Tem uma, no capítulo 4, no livro de Lucas, também no versículo, no capítulo 4, ele fala desse mesmo episódio, só que ele fala assim, que Satanás ficou tentando Jesus todos os dias. E aí, ao final do 40 dias lá, ele deu o checkmate. Você não está com fome? Então transforma essas pedras em pão. Se não, cara, vai lá. E aí Satanás estava fazendo o que aqui? Negociando a necessidade dele. E aí falando assim: se eu vou por essa necessidade hoje, dê espaço aí para ela. Dê espaço aí, de repente, para isso que está já consumindo sua alma de tanta fome. E aí Jesus vem e responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. A minha urgência, Satanás, não é nutrida por você. A minha ajuda eu só encontro no Senhor. Sabe por que Jesus ele não negociou? Porque nem toda necessidade precisa ser suprida naquela hora.
Vamos ler lá em Mateus 4, 8, 11. 4, 8 a 11. Vamos lá. O que aconteceu depois? O diabo ainda levou Jesus ao monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso eu lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e os serviram. Aleluia. Aqui Jesus estava falando: Satanás, você quer que eu viva pela urgência, mas os anjos do Senhor vêm servir. Será que você pode esperar o tempo do Senhor e ser servido pelos anjos? Amém? Aleluia. Espere o tempo do Senhor. Quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus que a provisão para a sua vida não virá pela urgência. Eu quero declarar a provisão do Senhor para a sua vida. Não virá pela sua preocupação, mas virá do céu. Os céus vão se abrir. E as bênçãos vão ser derramadas para você, para a sua casa, para a sua família, no seu trabalho. Em nome de Jesus. Aleluia. Os anjos trarão as respostas que nós precisamos. Pastor Marcos já declarou isso antes. Aleluia. Cuidado, queridos, que muitas ações que a gente toma precipitadamente, os resultados a gente vai carregar para o resto da vida. Eu já ouvi muita gente falando assim: eu fiz isso lá no passado e olha o que eu estou pagando. Quem já ouviu? Acho que pastor e líder escuta muito isso. Né? Foi movido pela urgência. Então, queridos, eu sei que está difícil as situações, mas não se movam por ela. Espere ser guiado pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus. Vamos ler Hebreus 12. Hebreus 12. Versículo 16. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, ele foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú, então, aqui, ele, depois que a ficha dele caiu, ele até chorou. Eu falo que foram lágrimas de crocodilo, porque não gerou arrependimento, como diz aqui na palavra. Queridos, chorar muitas vezes é só emocional, só emoção. Mas arrepender-se
é espiritual. Nós estamos vivendo esses dias, amém? Quem está sendo movido para se arrepender desse tempo? O Senhor vai continuar falando. E eu creio, queridos, que nesse tempo o Senhor, esses dias o Senhor me trouxe a memória algo que eu nem lembrava mais. O Senhor falava, você precisa entender disso também. Eu falei, tá bom. Então, que o Senhor ainda continue sondando os nossos corações, no mais escondido. Amém? E às vezes a gente se arrepende, não porque uma aliança foi quebrada, não porque um propósito foi quebrado, mas muitas vezes a gente se arrepende porque eu perco algum benefício. A gente perdeu alguns acessos. Aí eu começo a me arrepender. Me arrepender. Olha o que eu perdi ali. Será que a gente está se arrependendo porque realmente o nosso coração está movido, está quebrantado? Ou é só porque a gente perdeu os benefícios? Será que a gente está vendo, esvaindo assim das nossas mãos as bênçãos e aí a gente fala, ai, eu preciso correr para me arrepender. A gente não pode mais ser movido por decisões erradas, pelas urgências, porque depois vem o remorso. Não é arrependimento, é remorso. Porque quando eu me arrependo de verdade, isso vai gerar em mim transformação. E aí eu não vou cometer mais aquele erro. Amém? Vamos voltar lá para a história de Saul. Vamos lá no Gênesis 28. Gênesis 28, versículo 6. Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado a Arã, esposo para si, e que ao abençoá-lo lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, havia ido a Padã. Sabendo também que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael. Além das mulheres que ele já tinha, ele tomou para si por mulher Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Então é tipo assim. Jacó já tinha passado por aquele episódio dele se passar por Esaú, já recebeu a bênção. Ele perdeu duas vezes. Uma porque ele quis e a outra porque ele foi enganado.
pai se enganou e acabou abençoando ele. O outro no lugar dele. E aí Esaú, acho que ele caiu assim e falou assim, sabe uma coisa? Eu já perdi a bênção do meu irmão. Já está tudo derramado sobre a vida dele. Já que nós vamos casar com as mulheres de Canaã, o caldo já está entornado mesmo. Eu vou me banjar. E assim, já que eu comecei a me mover pelo senso de urgência, pelo senso de necessidade, não custa mais nada, não tem mais nada a perder. E aí ele foi buscar mulher de não dizia, ele foi buscar movido pela carne, pela fome dele carnal, não pelo espiritual. E às vezes nós somos assim. De repente já deu errado alguma coisa e ao invés da gente parar, analisar, vir para o altar do Senhor, se arrepender, não vou só fazendo aquela bola de lã crescer mais e mais. E aí chega uma hora que eu estou tão enrolado nesse pecado, nesse embrulho, que eu não consigo nem mais sair. Ah, mas o Senhor é bom, o Senhor é benigno, Ele é misericordioso. Ele é. Mas o Senhor também é justiça. Queridos, o que a gente está negociando? O que eu estou negociando? O que nós estamos negociando? Esaú aqui nos ensina esse lugar de perigo, esse lugar que a gente não deve entrar. Porque nós temos o exemplo de Jesus, que trouxe o exemplo correto. Que caminho que eu vou seguir? Esaú ou Jesus? O que você faz no momento da sua fome vai definir quem você vai ser. Infelizmente. Então, cuidado com essa fome que de repente está dentro aí de você. E aí você acaba se alterando, você nem vira mais você mesmo. Igual aquele comercial da Snickers. Não tem nada de chocolate, tinha uma propaganda. Estava morrendo de fome, até se transforma em outra pessoa. Aí quando ela mostra uma barrinha assim, a pessoa voltou a ser ela. Cuidado. Cuidado porque quando a gente está com fome, seja essa fome carência emocional, precisa ser curado disso. De repente, uma solidão mal resolvida, um desejo aí real, de repente, mas fora do tempo. Cuidado. E a pergunta aqui não é se você vai ter fome, é o que você está disposto a abrir mão para saciar essa fome. Você está disposto a abrir mão do quê? Para saciar essa fome que está aí, sobre essa necessidade ou essa urgência que está na sua vida. Ah, pastor, de repente eu vou abrir mão de vir na igreja. Está tão difícil.
minha urgência é tanta que eu arrumei 2 empregos e eu preciso largar a igreja. Ah, pastor, eu vou abrir mão de participar da célula. Porque eu tenho outras prioridades, eu tenho outras necessidades que precisam ser supridas agora. Ah, Dani, vou abrir mão do ministério de louvor. Porque eu tenho outras necessidades. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Ah, eu vou abrir mão do meu chamado. Cuidado, queridos, com as atitudes precipitadas. Ah, eu vou abrir mão do meu casamento. Não aguento mais. Cuidado com as decisões precipitadas. Não se mova pela urgência. O Senhor ainda tem uma palavra para você. O Senhor ainda pode fazer, mesmo no meio de toda a tempestade, da onde você acha que não tem da onde tirar, aí vem o socorro do Senhor. Guarde isso, queridos. As necessidades passam. Os pratos, eles esfriam. Mas as decisões espirituais, elas vão ecoar por toda a eternidade. A urgência, ela sempre vai tentar parecer que aquilo é prioridade para você. Mas que hoje, em nome de Jesus, a gente venha tomar decisões que agradem ao Senhor. Que a gente busque essas decisões em oração. Em nome de Jesus. Então, queridos, que você, nesta noite, possa sondar o seu coração. Será que, ao longo da minha caminhada, eu fui movido pela minha fome? E tomei decisões erradas? E de repente essas decisões erradas eu estou colhendo o fruto dela até hoje. Nós possamos agora nos colocar diante do Senhor, nos arrepender por todos os manjares que nós já nos assentamos para sermos saciados por essa fome. Muitas vezes da nossa carne, da nossa alma, do nosso querer, do nosso ego, do nosso emocional. Nós venhamos hoje colocar diante do Senhor essas decisões que de repente até hoje a gente carrega alguma coisinha ali. Está perdurando até hoje. Estava perdurando até hoje.